E se tudo o que se está buscando, a virada, a abundância, o amor, o sucesso, já estivesse esperando dentro de você o tempo todo, e bastassem apenas 60 segundos para despertar isso? Florence Scovel Sheen, uma das vozes mais poderosas da sabedoria metafísica, descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Ela entendeu que o poder de mudar a própria realidade, de elevar a vibração e de atrair milagres para a vida, não está escondido em algum texto antigo nem reservado para quem medita horas por dia. Esse poder está disponível agora mesmo, neste exato momento, e leva menos tempo do que preparar um café da manhã. Vale pensar por um instante. Quantas vezes se olhou para as próprias circunstâncias e se sentiu preso? Quantas vezes se rolou por conteúdos de inspiração, se leu livros, se ouviu conselhos, esperando aquela solução mágica que finalmente vai mudar tudo? Essa sensação de buscar em todo lugar lá fora, quando a verdade é que a chave da transformação sempre esteve dentro, esperando para ser lembrada. Aqui está o que Florence Scovel Sheen sabia e que a maioria das pessoas nunca compreende. O mundo que se vê ao redor não está criando a experiência de vida, ele está refletindo ela. Cada relacionamento, cada oportunidade, cada obstáculo, cada momento de luta ou de conquista é apenas um espelho mostrando a frequência que está sendo transmitida por dentro. Essa é a verdade profunda que muda tudo. Quando se entende que a realidade externa é simplesmente um reflexo do estado interno, percebe-se que o poder sempre esteve nas próprias mãos. Ninguém é vítima das circunstâncias. Cada pessoa é a criadora delas. O que está prestes a ser descoberto é uma prática específica de 60 segundos, ensinada por Florence Scovel Sheen. Uma prática que tem o poder de mudar instantaneamente a vibração, saindo da falta e chegando na abundância, saindo do medo e chegando na certeza, saindo da busca e chegando na posse. Isso não é sobre se forçar a pensar positivo ou fingir que tudo está bem quando não está. É sobre acessar a frequência fundamental do próprio ser, o lugar onde a criação acontece de verdade. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar as coisas por fora. Empurra, luta, tenta manipular as circunstâncias, se esgota brigando contra o que é. Mas a transformação real acontece quando se para de brigar com o espelho e se começa a mudar o que está na frente dele. A prática que Florence Scovel Sheen descobriu é surpreendentemente simples, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas a ignora. Existe um condicionamento que faz acreditar que a transformação exige rituais complicados, horas de meditação ou anos de estudo espiritual. Mas a verdade escondida por trás de toda grande mudança de consciência é esta: o poder real vive na simplicidade. O que ela identificou leva exatamente 60 segundos, mas tem a capacidade de recalibrar completamente a frequência energética e enviar um sinal totalmente diferente para o universo. Não se trata de repetir afirmações em que não se acredita, ou de tentar se convencer de algo que parece impossível. Trata-se de voltar ao ponto de origem, a verdade fundamental de quem se é por baixo de todas as camadas de condicionamento, medo, dúvida e das histórias que se conta sobre o que é possível. A prática gira em torno de duas palavras que a maioria das pessoas usa casualmente todos os dias, sem perceber que está falando a linguagem da criação em si. Essas duas palavras são "eu sou". Antes de descartar isso como algo já ouvido antes, é importante entender que o que Florence Scovel Sheen compreendeu sobre essas palavras vai muito mais fundo do que a maioria dos professores espirituais já revelou. Eu sou não é apenas uma frase, não é algo que se diz para se sentir melhor ou para manifestar o que se quer. Essas palavras são a frequência real da criação, a assinatura vibracional da existência, se tornando consciente de si mesmo. Quando se fala "eu sou" com verdadeira presença, com consciência genuína do que se está invocando, não se está pedindo permissão ao universo para ser ou ter algo. Está se declarando a própria natureza. Está se comandando a realidade a partir do lugar onde a realidade nasce. Aqui está a verdade oculta que muda tudo sobre como isso funciona. A maioria das pessoas usa o "eu sou" seguido de suas limitações. Eu sou uma pessoa que sofre. Eu sou pobre. Eu sou sozinho. Eu sou incapaz. Cada vez que essa frase é completada assim, não se está apenas descrevendo a situação. Está se criando ativamente mais dela. Está se enviando essa frequência para o campo de possibilidades infinitas. E o universo, que funciona como um sistema perfeito de correspondência, não tem outra escolha senão refletir de volta as circunstâncias que confirmam o que foi declarado. É por isso que a vida não muda.
mesmo que se tente muito consertar as coisas por fora. As decisões que são tomadas, as oportunidades que se vê ou não se vê, as pessoas que aparecem na vida, tudo isso está respondendo à vibração que está sendo transmitida através das palavras que se coloca depois de eu sou. Mas quando se entende o que Florence Scovel Shinn realmente ensinava, percebe-se que essas duas palavras dão acesso a algo que a maioria das pessoas nunca toca na vida inteira: o poder de reescrever a própria identidade, de sair da história de quem se foi e entrar na realidade de quem se está escolhendo ser. O impacto dessa mudança acontece nos bastidores da consciência. O sistema nervoso começa a relaxar. O corpo para de lutar contra si mesmo. A resistência interna que estava bloqueando a transformação começa a se dissolver, porque não se está mais tentando se tornar algo que não se é. Está se lembrando do que sempre se foi por baixo de tudo. Agora, como essa prática de 60 segundos funciona na prática e o que acontece na consciência quando ela é aplicada corretamente. Existe uma forma específica de usar essas palavras que as transforma de frases vazias em atos genuínos de criação. O primeiro passo dessa prática de 60 segundos é algo que vai contra tudo o que a mente foi treinada para fazer. É preciso parar. Simplesmente parar. Parar de tentar consertar tudo. Parar de analisar o que está errado. Parar de planejar o próximo passo. Parar de lutar contra o que é. A maioria das pessoas acorda todo dia e imediatamente a mente começa a correr, tentando controlar cada aspecto da realidade, tentando manipular circunstâncias, empurrando contra situações que não estão se desenrolando do jeito que se quer. O cansaço que se sente não vem das circunstâncias, vem da batalha interna constante que se trava contra a própria realidade. A verdade oculta aqui é que enquanto a mente tenta desesperadamente consertar o caos ao redor, o mundo não está fazendo nada além de refletir o caos da mente, em corrida de volta. É um espelho perfeito mostrando a turbulência que se carrega por dentro. Então a primeira instrução de Florence Scovel Shinn é radical na sua simplicidade. Fechar os olhos agora se possível, respirar fundo e simplesmente ouvir o ritmo da própria respiração. Esse som, esse suave subir e descer acontecendo no peito agora mesmo, é a mesma força criativa que fez as galáxias girarem e faz as sementes quebrarem o concreto. Não existe separação do poder que orquestra tudo. Cada pessoa é sua expressão viva. Cada respiração é um lembrete de que se existe, de que se importa, de que se está conectado a algo infinitamente maior do que a pequena história que a mente pensante conta sobre quem se é e o que é possível. Isso não é sobre passividade ou desistir dos sonhos. É sobre entender que a transformação real não vem da resistência, vem da presença. Quando se para de lutar contra a correnteza da vida e se começa a fluir com ela, tudo muda. As decisões que pareciam impossíveis se tornam claras. O caminho à frente se revela. As oportunidades que eram invisíveis quando se estava preso na luta aparecem bem na frente. Isso acontece porque a frequência muda da resistência para a receptividade, da força para o fluxo. E é exatamente isso que tem travado a vida de tantas pessoas. Quando se vive tanto tempo na resistência, o corpo se acostuma com essa frequência. E quando o corpo se acostuma com ela, dificilmente se vê mais dinheiro chegando, um relacionamento saudável e amoroso florescendo, ou então uma libertação das doenças que insistem em ficar. Tudo isso é causado pela frequência que se mantém dia após dia, sem nem perceber. Mas existe um método para aumentar essa frequência. Ele está descrito no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. O livro mostra o exato passo a passo que qualquer pessoa deve seguir para elevar a própria frequência e começar a atrair dinheiro em abundância, um relacionamento saudável e amoroso, e até mais vitalidade e saúde. Não é teoria. É um caminho claro, direto e aplicável para quem está pronto para sair da escassez de uma vez por todas. Então, se existe o desejo de se livrar dessa escassez, a sugestão é fortemente que se clique agora no primeiro link do comentário fixado abaixo desse vídeo e se comece a seguir o passo a passo para atrair todas essas coisas boas, com facilidade. Agora, sentado nessa quietude com os olhos fechados e a atenção voltada para dentro, começa-se a descobrir algo que a maioria das pessoas nunca encontra na vida inteira. Existe um centro dentro de cada um espaço silencioso que existe por baixo de todo o barulho dos pensamentos, por baixo de todas as histórias sobre o passado, por baixo de todas as preocupações com o futuro. Esse centro não nasceu quando o corpo nasceu, e não vai morrer quando o corpo morrer. É aqui que o verdadeiro Eu Sou vive. Não é a forma física,
que muda todos os dias à medida que células morrem e novas são criadas. Não são as memórias, que desvanecem e mudam com o tempo. Não é nem a história que se conta sobre quem se é baseada na história de vida, nos erros, nas conquistas ou nos fracassos. O que se descobre nesse centro silencioso é a testemunha, a consciência que observa tudo o mais. Quando se repete suavemente "eu sou a partir desse lugar", algo extraordinário acontece nos bastidores da consciência. Não se está tentando se tornar algo ou convencer a si mesmo de nada. Está se despertando de um sonho que nem se sabia que se estava tendo. O sonho de que se é limitado, impotente, à mercê das circunstâncias externas. Essa única mudança altera toda a vibração imediatamente, porque se parou de se identificar com a superfície da existência e se lembrou da conexão com a fonte de toda a criação. A mente agitada que estava comandando a vida como um tirano, de repente se acalma e se inclina diante da presença do ser autêntico. O impacto desse momento não pode ser subestimado. O coração desacelera. A tensão que se carregava no corpo começa a se soltar. A ansiedade com o futuro e o arrependimento do passado começam a se dissolver, porque se entrou no único momento onde o poder real existe, que é agora. E a partir desse lugar de presença, está-se pronto para entender como o universo realmente responde à energia de cada um, que é onde tudo o que se tem buscado finalmente começa a se materializar. O que Florence Scovel Shinn descobriu sobre a consciência vai mais fundo do que a maioria dos ensinamentos espirituais revela. Quando se falam essas palavras, "eu sou", a partir daquele centro silencioso explorado antes, algo profundo está acontecendo que transforma completamente a relação com a existência em si. Não se está se declarando como um indivíduo isolado, separado de tudo. Está se reconhecendo a unidade fundamental com o todo da criação. Pensa nisso por um momento, agora mesmo, enquanto se respira, onde exatamente o corpo termina e o ar ao redor começa. Não existe uma borda real, nenhuma linha de separação de verdade. O oxigênio que estava fora do corpo um segundo atrás, agora está fluindo pela corrente sanguínea, alimentando cada célula. O dióxido de carbono que está sendo liberado se torna parte da atmosfera que alimenta as árvores que produzem o oxigênio que será respirado no próximo fôlego. Não se é uma ilha de consciência flutuando sozinha em um universo indiferente. É como ser ao mesmo tempo a onda e o oceano, inseparável do campo de energia que cria tudo. Essa revelação muda a fundação inteira de como se aborda a própria transformação. A separação que se tem sentido, a solidão, a sensação de estar desconectado da fonte da vida em si, sempre foi uma ilusão criada pela mente pensante. Quando se entra na presença do "eu sou", essa ilusão se dissolve completamente. Percebe-se que nunca se esteve sozinho, nem por um único momento. A mesma inteligência que orquestra o movimento dos planetas e a mudança das estações está fluindo agora mesmo, respirando, vivendo como cada pessoa. Cada decisão tomada a partir dessa consciência carrega uma energia completamente diferente das decisões tomadas a partir da crença de que se é separado e está lutando contra o mundo. Agora entra essa segunda fase dessa prática de 60 segundos, e é aqui que o reino invisível começa a tomar forma de maneiras que vão alterar fundamentalmente a realidade física. Florence Scovel Shinn entendeu algo que a maioria das pessoas perde completamente sobre como a manifestação realmente funciona. A imaginação não é uma fantasia frívola ou uma fuga da realidade. A imaginação é o portal real através do qual toda a realidade física nasce. Cada coisa que existe ao redor agora mesmo, cada prédio, cada tecnologia, cada obra de arte, cada inovação que mudou o mundo existiu primeiro como uma imagem na mente de alguém, antes de se manifestar na dimensão material. A vida de cada pessoa opera exatamente pelo mesmo princípio, mas a maioria das pessoas nunca usa esse poder criativo porque não entende a mecânica de como ele realmente funciona. Aqui está o que se faz nos segundos restantes dessa prática. Fecha-se os olhos e permite-se que uma cena emerja naturalmente na consciência. Não se tenta forçar nem fabricar a partir da mente pensante. Deixa-se revelar como um sonho aparece quando se está derivando para o sono. Vê-se a si mesmo vivendo exatamente o que se deseja. Mas aqui está o elemento crucial que faz toda a diferença entre uma imaginação que não muda nada e uma imaginação que comanda a realidade. Não se pode assistir essa cena de fora como se estivesse vendo um filme numa tela. É preciso entrar nela completamente. Dar um passo dentro dela.
tornar-se ela. Se prosperidade é o que se está chamando para a vida, sente-se o peso real da abundância nas mãos agora mesmo. Sente-se a textura da liberdade financeira. Nota-se a confiança tranquila que vem de saber que nada está faltando. Se amor é o desejo, sente-se o calor da conexão, a segurança de ser verdadeiramente visto e valorizado. Se cura é o caminho, sente-se o corpo inteiro, vibrante, irradiando saúde perfeita neste exato momento. A chave que desbloqueia tudo é que não se está fingindo ou brincando de faz de conta. Está se experienciando genuinamente a sensação de já possuir o que se deseja. Esse é o mecanismo oculto por trás de cada história de transformação radical já ouvida. As pessoas que manifestam realidades extraordinárias não têm sorte. Elas simplesmente aprenderam a sentir a realização antes de qualquer evidência física aparecer. E esse sentimento é o que realmente cria a evidência. A imaginação, quando usada com esse nível de imersão completa, envia um sinal preciso para o campo quântico que começa a reorganizar circunstâncias, pessoas e oportunidades para combinar com a frequência que está sendo transmitida. Isso não é misticismo. É como o processo criativo por trás de toda manifestação realmente opera. O que acontece nesses preciosos segundos de prática é algo que a maioria das pessoas nunca experiencia, porque se aproxima da manifestação a partir do ângulo completamente errado. Estão tentando conseguir algo que não têm, o que significa que cada fibra do ser está transmitindo a frequência da falta. Mas o que Florence Scovel Shinn entendeu sobre as leis invisíveis que governam a criação é que o universo não responde às palavras, aos desejos ou mesmo às orações da forma que se foi ensinado. O universo responde exclusivamente a frequências, ao sinal vibracional que está sendo emitido através do estado emocional, e a frequência não é determinada pelo que se diz querer, é determinada inteiramente pelo que se sente que já se é. Quando se está naquela cena imaginada durante a prática de 60 segundos, algo extraordinário precisa acontecer para que isso funcione. Não se pode estar observando a si mesmo tendo o que deseja de uma distância. É preciso se fundir completamente com a experiência, até que não haja absolutamente nenhuma diferença entre o que se está sentindo internamente e o que se sentiria se estivesse acontecendo fisicamente agora. O corpo não sabe a diferença entre uma experiência vividamente imaginada e um evento físico real. O sistema nervoso responde à clareza e intensidade do mundo interior exatamente da mesma forma que responderia às circunstâncias se desenrolando ao redor. Quando o coração realmente aceita isso, quando cada célula do corpo acredita na realidade do que se está experienciando na imaginação, o mundo externo não tem outra escolha senão se reorganizar para combinar com essa certeza interna. É aqui que a transformação real acontece. Nesse momento em que se para de desejar e começa a assumir. O desejo sempre implica separação, um vazio entre onde se está e onde se quer estar. Mas a assunção é viver a partir do resultado final agora. É tomar decisões e sentir emoções como se a realidade desejada já fosse a realidade atual. Essa mudança eleva a vibração instantaneamente porque não se está mais na posição de pedir ou implorar ao universo por algo. Está se comandando a realidade a partir de um lugar de conhecimento absoluto. Entrou-se na consciência de alguém que já possui o que busca. E essa mudança de identidade muda tudo sobre a energia que está sendo colocada no mundo. Então, à medida que esses 60 segundos começam a se completar, a prática muda para algo ainda mais poderoso. O que emerge agora não é esperança, nem desejo, nem mesmo intenção. O que surge desse lugar de já ter experienciado o desejo na imaginação é gratidão pura. Mas não é a gratidão de alguém esperando receber um presente ou tentando manipular o universo para conseguir o que quer. É a gratidão de alguém que sabe com certeza inabalável que já possui o que tem buscado. Sente-se essa gratidão começando a se expandir do peito, irradiando para fora como ondas em água parada, tocando tudo na consciência. Na mente, com total convicção, dizem-se essas palavras exatas. Obrigado porque já é. Essa declaração simples carrega mais poder criativo do que qualquer ritual elaborado ou técnica complexa poderia gerar. Não é apenas gratidão, é um comando enviado diretamente para a estrutura da realidade em si. O universo não responde à incerteza, aos desejos tentativos, às esperanças sem convicção. Ele responde à certeza. Quando se agradece pela existência de algo que ainda não apareceu na forma física, está se operando a partir de um nível de consciência que transcende o tempo linear. Está se reconhecendo que no reino onde todas as possibilidades existem simultaneamente, no campo quântico onde tudo já está completo, o que se deseja está terminado.
Feito seu. A manifestação física é simplesmente a parte mais lenta da criação, alcançando a realidade energética que já foi reclamada. O impacto desse momento ressoa por dimensões que a maioria das pessoas nunca acessa. Não se está esperando algo acontecer. Está se reconhecendo o que já aconteceu no reino invisível. E esse reconhecimento é o que o puxa para o mundo visível. As decisões tomadas depois dessa prática, as oportunidades notadas, as pessoas que de repente aparecem na vida, tudo começa a mudar porque o sinal sendo transmitido mudou fundamentalmente. A mentalidade se transformou de buscar para possuir, de esperar para saber. E essa transformação é o que o universo responde com precisão matemática. O que Florence Scovel Shinn descobriu sobre a mecânica da manifestação contradiz completamente o que a maioria dos professores espirituais ensina sobre elevar a vibração. Todo mundo fala sobre ficar animado, se bombar, gerar entusiasmo intenso sobre os próprios desejos, mas através de sua exploração profunda de como a consciência realmente molda a realidade, ela entendeu algo muito mais poderoso funcionando nos bastidores. A vibração mais alta não é a animação. A vibração mais alta é a serenidade. É aquele conhecimento calmo e inabalável que se instala nos ossos quando se percebe que nada precisa ser forçado, que o reino invisível já começou o seu trabalho, que as rodas da criação estão girando, quer se possa ver evidências físicas ou não. Essa serenidade é o sinal real de que a prática funcionou. É a confirmação interior de que o pedido foi recebido pelo universo e está agora sendo processado. Quando se sente essa paz, essa certeza tranquila de que tudo já está resolvido, cruzou-se um limiar que a maioria das pessoas nunca alcança porque está ocupada demais verificando ansiosamente os resultados, procurando desesperadamente por sinais, tentando descobrir como e quando os desejos vão se manifestar. Mas essa ansiedade, essa busca constante por prova, está na verdade transmitindo a frequência da dúvida, o que cancela tudo o que foi criado naqueles 60 segundos de prática. Permite-se que a energia que se construiu desça, deixa-se ela se mover da cabeça para o coração, do coração para cada célula do corpo para a terra abaixo. Tudo começa a vibrar na frequência da completude. Não esforço, não alcance, não perseguição de algo que não se tem. Completude. Isso significa que se é inteiro agora. Nada está faltando. Nada precisa ser adicionado para se ser suficiente, para se ser digno, para se merecer tudo o que se deseja. Esse conhecimento pacífico é o que, na verdade, magnetiza os desejos em direção a cada pessoa, não a energia desesperada de querer o que falta. Aqui está a transformação que acontece depois de completar essa prática de 60 segundos. Quando finalmente se abrem os olhos e se volta à vida diária, algo fundamental mudou que a maioria das pessoas não vai reconhecer imediatamente. O ambiente parece o mesmo, os sons são familiares, as circunstâncias aparecem inalteradas. Mas o ser que observa tudo isso não é mais o mesmo ser que fechou os olhos 60 segundos atrás. Houve uma mudança de identidade em silêncio. E é no silêncio, por baixo de todo o barulho da existência cotidiana, que o universo começa a reorganizar a realidade para combinar com a nova frequência. Não é preciso procurar freneticamente por sinais ou implorar por validação de que os desejos estão se manifestando. Tornou-se o próprio sinal. A presença, a energia, o estado de ser está agora transmitindo um sinal completamente diferente para o campo de possibilidades infinitas. É aqui que tudo muda sobre como se move pelo mundo. Para-se de operar a partir da mentalidade de alguém que mendiga, esperando migalhas, e entra-se completamente na consciência de um Criador que comanda a realidade através da própria existência. Caminha-se pela vida agora com a consciência de que absolutamente nada falta. Cada decisão é tomada a partir desse lugar de inteireza. Quando se encontram situações que costumavam desencadear ansiedade ou desespero, nota-se o quão diferente a resposta se torna quando se está enraizado na completude em vez da necessidade. Não se mendiga a atenção de pessoas que não conseguem ver o próprio valor. Não se implora por oportunidades como se estivesse à mercê do acaso. Não se persegue amor a partir de um lugar de vazio, tentando preencher um buraco interior. Em vez disso, ordena-se a realidade em silêncio através da frequência que se está sustentando. Essa é a revelação que muda tudo sobre a jornada. O verdadeiro comando não grita, não implora, não negocia com as circunstâncias, nem tenta convencer o universo a dar o que se quer. Ele simplesmente afirma o que já é verdade no reino invisível
e então observa com calma e certeza, enquanto o mundo físico se inclina para combinar com essa realidade interior. A vida não dá o que se pede com palavras desesperadas ou orações ansiosas. A vida dá o que se é no nível mais profundo do ser, quando o estado interno se transforma, quando a identidade fundamental muda de alguém buscando algo que não tem para alguém que já possui tudo o que deseja. O mundo externo inteiro se reorganiza com absoluta precisão para refletir essa transformação de volta. O impacto dessa prática não é apenas sobre manifestar desejos específicos, é sobre recuperar a posição de criador consciente da própria realidade, entendendo que a cada momento se está ou comandando a vida através da própria presença, ou entregando o poder através da resistência.